O tema da aula de hoje é o estado final. Talvez você tenha visto a publicação que saiu nas redes sociais, dizendo que a nossa aula hoje seria sobre a vida eterna. De fato, engloba isso, mas é um pouco mais do que isso. Porque o estado eterno abrange tanto a vida eterna quanto a morte eterna. E como a gente não vai ter tempo de ter uma aula para cada um desses assuntos por causa do culto que a gente vai ter na próxima quarta-feira, precisamos então condensar esses dois assuntos na aula de hoje. Se você ainda não entendeu sobre o que nós vamos abordar nessa noite, nós vamos falar basicamente sobre céu e sobre inferno. São assuntos bem ricos, são assuntos bem polêmicos. Talvez a gente pudesse ter um curso inteiro sobre isso. E nessa noite teremos o desafio de tratar sobre esses dois assuntos numa única aula. Então, obviamente que nós vamos ter aqui uma abordagem panorâmica. Mas eu espero mesmo, que mesmo sendo panorâmico, que seja útil para você, que seja esclarecedor, que seja edificante. Eu peço que você baixe a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pelo teu Espírito, que ilumina o nosso entendimento de forma que nós possamos ler a palavra com entendimento, ó Deus, e que essa palavra nos edifique, nos alimente e nos transforme. Que o Senhor faça esse milagre em nossas vidas outra vez nessa noite. Conduz-nos, ó Pai, nessa aula para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Quando a gente fala sobre o estado final, nós estamos querendo contrastar essa ideia do estado final com o estado intermediário. Não sei se você estava aqui quando tivemos uma das primeiras aulas desse módulo de escatologia, quando foi falado sobre o estado intermediário. Há uma distinção, pensando na vida eterna, pensando no futuro, entre o estado intermediário e o estado final. E eu vou tentar resumir. O estado intermediário é aquele lugar ou aquela condição para a qual você vai imediatamente após a morte. Então imagine, se eu morrer hoje, eu não vou para Nova Jerusalém hoje. Eu não vou para o estado final. Eu vou para o estado intermediário. Eu vou estar na presença de Deus. Eu vou estar no paraíso, mas esse é o estado intermediário. Ainda não é o nosso estado final. Por quê? O estado final é o lugar ou a condição que vem depois do julgamento final. Então há um estágio intermediário e depois do julgamento final existe um estado final e definitivo. Eu sei que geralmente a gente fala assim, tudo é céu, né? Morreu hoje, vai para o céu, vou passar a minha eternidade inteira no céu. E, obviamente, a gente entende o uso que se faz dessa palavra. Mas quando você pensa nas categorias bíblicas e também nas categorias teológicas, você precisa identificar que há uma diferença do estado intermediário, antes do julgamento final, e o estado eterno. Esse estado eterno, como eu disse, engloba a vida eterna, que a gente chama de céu, e envolve também a morte eterna, que a gente chama comumente de inferno. A Bíblia também chama dessa forma. Vamos então, primeiramente, tratar um pouco aqui sobre inferno. Eu acredito que de todos os ensinos, de todos os itens da doutrina das últimas coisas, nenhuma doutrina é tão polêmica quanto a doutrina do inferno. Nenhuma levanta tanto sentimento contrário quanto a doutrina do inferno. Há muita discussão quanto a esse assunto. E mais do que isso, há muita negação quanto a esse assunto. E essa discussão
E essa negação vem não apenas das pessoas que estão lá fora, daqueles que são descrentes, mas o mais curioso é que há muita discussão e há muita negação entre os próprios crentes, inclusive entre teólogos considerados ortodoxos em muitas coisas, mas quando eles chegam numa doutrina como essa, a doutrina do inferno, a doutrina da morte eterna ou da punição eterna, você vê que há muita discussão e há muita negação. Estão o tempo todo tentando desdizer aquilo que a Bíblia diz claramente. Associado a isso, existe quase que um consenso no imaginário, né, religioso do povo, que essa ideia que nós temos de um inferno é uma ideia inventada na Idade Média. Isso eu acho também bastante interessante, porque quase tudo que a gente não gosta, a gente pensa que deve ter sido uma invenção da Idade Média. Então o que a gente precisa fazer de fato é abrir a Bíblia e ver se a Bíblia de fato apoia, mostra, apresenta ou adverte quanto ao inferno, ou se isso é uma pura invenção de pessoas religiosas que queriam nos amedrontar. Ok? Quando a gente abre a Bíblia, se você abrir a Bíblia, se você procurar, imagine, você tem provavelmente a Bíblia em seu, como aplicativo no celular, e geralmente essas Bíblias eletrônicas elas têm mecanismos de busca, não é? Você bota lá uma palavra e ela vai mostrar todas as ocorrências. Coloque a palavra inferno e você vai ver que quem mais fala sobre inferno na Bíblia é Jesus Cristo. Não é? A gente poderia pensar, não, devia ser Moisés. Moisés era da lei, era mais linha dura. Não é, é Jesus Cristo. Aquele a quem as pessoas costumam associar a amor, 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 amor e apenas amor, misericórdia, misericórdia, misericórdia e apenas misericórdia, docilidade extrema. Pois bem, é esse Jesus amável e dócil que mais fala sobre o inferno. Quando a gente também entra nesse tema, você vai ver que existe pelo menos duas grandes categorias de negação da doutrina do inferno. Primeiramente, há uma heresia chamada universalismo. O universalismo ensina que no final das contas, pode ter até algum período intermediário de sofrimento, pode ter até um purgatório no caminho, pode ter algum sofrimento temporário, mas que no final das contas, todos vão ser salvos. E eu acho que em nossa humanidade, talvez todos nós pudéssemos gostar dessa ideia. Em minha humanidade, falando como um homem, assim, pensando rápido, eu poderia dizer, seria muito bom, não é? Se no final de tudo, Deus resolvesse passar a régua, encerrar o caso e dizer, todo mundo salvo, todo mundo venha para o céu e o inferno vai ser fechado antes mesmo de ser inaugurado, porque Deus na última hora resolveu salvar a todos. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5 e nós vamos ler alguns versículos. Mateus 5, vamos ler o versículo 22 e depois vamos ler os versículos de 29 a 30. Veja bem, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus. Quem está falando é Jesus Cristo. E ele está falando no Sermão do Monte. É justamente aquele sermão que é bastante lembrado por todo mundo, porque é nele que se diz que nós devemos amar ao próximo, é nele que se diz que nós devemos ser misericordiosos. E toda aquela ideia que nós temos acerca de Cristo quanto à sua docilidade extrema, vem do Sermão do Monte. Mas é nesse Sermão do Monte também que o próprio Jesus Cristo apresenta claramente a doutrina do inferno. Versículo 22.
Eu peço que você leia comigo do versículo 21 para você entender o contexto. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, que significa idiota, imbecil, ou alguma coisa desse tipo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Não é? Não é uma coisa interessante? Um simples insulto e foi motivo suficiente para que a pessoa corresse o risco de ir para o fogo do inferno. Olha que Jesus não está falando de alguma coisa em termos genéricos, ele está falando categoricamente as palavras inferno. Eu já disse aqui antes, existem algumas doutrinas bíblicas que a gente crê porque elas são logicamente deduzíveis da Bíblia, embora a Bíblia não fale sobre elas expressamente. Por exemplo, trindade, esse é o exemplo clássico. Em nenhum versículo da Bíblia você encontra a palavra trindade. Nem em nenhum versículo da Bíblia dá também uma definição para isso. Mas a gente crê na trindade, a gente reconhece que ela é uma ideia bíblica porque ela é logicamente deduzível a partir dos vários textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Pois bem, quando você trata de um assunto como esse, inferno não é o caso. Não precisa você deduzir logicamente. O texto bíblico já está falando expressamente sobre isso. Leia agora comigo o versículo 28, 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo: qualquer um que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A gente poderia citar diversos outros versículos da Bíblia que falam claramente sobre os horrores do inferno. Mas eu acredito que esses aqui já são suficientes para você ver que não cabe, biblicamente falando, uma ideia de universalismo. A Bíblia fala sobre o inferno e o risco de alguém ou de muitos irem para lá é imenso, dada a nossa natureza pecaminosa e dada a nossa condenação. Bem, então, eu acredito que o universalismo, embora seja uma forma de negação do inferno bastante popular e conhecida, ela não é a mais difícil, justamente porque ela é facilmente rebatida. A Bíblia fala sobre o inferno muitas vezes, e você precisa fazer um contorcionismo hermenêutico muito grande para você neutralizar todas essas ocorrências que a Bíblia faz da palavra inferno. Uma outra forma de negação, e eu acho que essa é muito mais perigosa, é o aniquilacionismo. O aniquilacionismo ensina que no final de tudo, aquelas pessoas que são salvas gozarão da vida eterna na presença de Deus. E os que não foram salvos serão aniquilados. Eles serão destruídos. Eles terão a sua existência cessada. Então, o aniquilacionismo está relacionado a uma ideia de cessação da existência. Então, enquanto vão ter uns salvos no céu, os outros que não foram salvos simplesmente deixaram de existir. Será que a Bíblia diz isso? Será que a Bíblia ensina isso? Eu peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez. Vamos continuar lendo Mateus. Agora a gente vai avançar para o capítulo 13 e vamos ler os versículos 41 a 42.
Mateus 13, de 41 a 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que é que este versículo nos diz acerca da realidade do inferno? Não é um lugar onde você vai para deixar de existir. Mas segundo esse texto aqui, é um lugar de tormento. Diz o texto que nele haverá choro e haverá também ranger de dentes. Isso é totalmente diferente de uma ideia de cessação de existência. Se fosse para o ímpio simplesmente desaparecer de uma hora para outra, não haveria necessidade, não haveria ocasião de choro, nem de ranger de dentes. Não haveria motivo para desespero. Exatamente, bem lembrado, Calel. As testemunhas de Jeová ensinam dessa forma, o aniquilacionismo, e da mesma forma também ensinam os adventistas do sétimo dia. Então eles acreditam que não haverá inferno da forma como a gente crê. E daqui a pouco eu mostro o que é que os faz pensar dessa forma. Ok? Mas vamos então avançando na Bíblia. Mateus agora capítulo 18. Vamos ler os versículos 8 e 9. Eu lembro a você que mais uma vez nós estamos lendo textos que saíram da boca do próprio Jesus Cristo. Talvez você nem imaginasse quantas vezes, só no Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre esse tema. Mateus 18, 8 e 9. Se a sua mão ou se o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. O que é que esse texto aqui nos acrescenta em relação à compreensão do inferno? O texto anterior que nós tínhamos lido no capítulo 13 nos dizia que o inferno é um lugar de sofrimento, pois lá haverá choro e lá também haverá ranger de dentes. O que é que vocês viram de novo nesse texto aqui no capítulo 18? Basicamente a ideia é a mesma, uma advertência contra o pecado. Mas há um elemento novo aqui. Se você observar bem direitinho no versículo 8, ele fala sobre ser lançado no fogo eterno. Então não apenas um lugar de choro e ranger de dentes, mas um lugar de caráter eterno. Choro e ranger de dentes eternos. E daqui você começa a perceber que a ideia de um aniquilacionismo não é compatível com as evidências bíblicas. Leamos mais. Peço que você agora vá para Marcos, capítulo 9. E nós vamos ler os versículos 43 e 48. Marcos 9, 43 e 48. A ideia ainda é a mesma, mas você vai ter mais alguns elementos em relação à compreensão dessa doutrina. 43 diz: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o fogo nunca se apaga. Versículo 44. E onde o seu verme não morre.
e o fogo não se apaga. 48 diz a mesma coisa. O seu verme não morre e o fogo não se apaga. Como compatibilizar uma noção de aniquilacionismo com um texto como esse? O fogo ele traz sofrimento, choro e ranger de dentes. O fogo é eterno, não se apaga e mesmo o verme, apesar do fogo, não morre. Você consegue imaginar um cenário de tanto pavor como esse? E aqui mais uma vez eu preciso fazer uma advertência que a gente já fez algumas vezes antes. Nós estamos tratando aqui de material apocalíptico, de material profético. Portanto, é próprio da literatura profética o uso de linguagem figurada. Então, nem tudo que está sendo lido aqui precisa ser tomado em seu sentido literal. O que a gente precisa ter mais em vista é a realidade para a qual eles apontam. Até porque se nós fôssemos tomar isso literalmente, muitas coisas seriam impossíveis. Por exemplo, a Bíblia diz que o inferno é um lugar de densas trevas. Mas como é que pode haver fogo e trevas ao mesmo tempo, se o fogo traz luz? Não é? Então, não importa fazer aqui uma interpretação literal, que o inferno é um lugar onde há fogo, literalmente falando, onde há ranger de dentes, literalmente falando, onde há enxofre. Às vezes a Bíblia fala que há fogo e há enxofre, literalmente falando. A gente precisa entender a realidade para a qual isso aponta. Primeiramente, uma realidade de tormento. E em segundo lugar, uma realidade de separação da presença de Deus. É isso que a Bíblia quer apontar quando ele fala sobre trevas. Já que a Bíblia diz o tempo todo que Deus é luz. Então, um lugar onde há trevas densas aponta para a realidade de um lugar onde Deus não está presente. Mas observe, como é que Deus pode não estar presente no inferno, se por essência Ele é onipresente? Onipresente significa que Deus está em todos os lugares. Então, se Deus é onipresente, Ele está aqui nessa reunião, nessa igreja, mas Ele está também lá naqueles bordéis da Rua da Areia. Deus está na sua casa quando você ora, mas Deus também está lá na beira da praia de Manaíra, onde tem prostituição e tráfico de drogas intenso. Mas há uma diferença. Aqui poderíamos dizer, Deus está com a sua presença abençoadora. Deus está aqui nos abençoando. Nos bordéis, nos tráficos, Deus está com a sua presença condenadora. Da mesma forma, no inferno, Deus está presente lá também, porque Ele é onipresente, mas não com uma presença abençoadora como Ele estará no céu. No inferno, Deus estará na manifestação da sua ira, na manifestação da sua justiça e da sua condenação final contra os ímpios. Eu acho que já está suficiente tudo que a gente leu nos evangelhos. Eu queria que você só avançasse mais um pouco na Bíblia e você fosse para Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Sim. O não salvo não precisa de um corpo não glorificado. Nem o pode receber, porque o corpo não é glorificado, é a consumação da redenção. Então você foi eleito, você foi justificado, você foi santificado e na consumação você será glorificado. Isso, os salvos. Já os ímpios, eles não precisam de um corpo glorificado, nem poderiam ter um corpo glorificado. Eles vão ter o mesmo corpo
que tiveram sempre um corpo de corrupção. Ok? Oi? Sim. Veja bem, há uma diferença quanto a isso quando você pensa no estado intermediário e no estado eterno. No estado intermediário, que ocorre antes da ressurreição e antes do julgamento, final, você experimenta ele apenas em espírito. É a alma que está na presença de Deus ou é a alma que já se encontra em tormentos, mas apenas em espírito. Depois da ressurreição dos corpos e depois do julgamento eterno, o estado eterno ele é experimentado no corpo e espírito. Não apenas espírito, mas corpo e espírito. Se não fosse assim, não precisaria haver ressurreição dos corpos, né? Se o estado eterno fosse para ser experimentado apenas espiritualmente, não haveria necessidade de ressurreição dos mortos. Bastava o espírito seguir do estado intermediário para o estado eterno. Ele vai ressurgir com o seu corpo corruptível, como sempre foi, e viverá a punição eterna com o seu corpo corruptível, no sofrimento infernal, mas sem que o verme morra, como diz a Bíblia. Não é? Apocalipse, então, 14, versículos 10 e 11. Leia o 9, por favor. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Não por um tempo definido, mas a fumaça sobe por todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Acrescente mais isso no seu entendimento quanto ao inferno. Não há descanso, dia e noite. Agora adiante a sua Bíblia um pouco a Apocalipse capítulo 20. E vamos ler os versículos de 10 a 15. Apocalipse 20, de 10 a 15. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Qual é a duração do lago de fogo? Dia e noite para todo sempre. Atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que a gente vê nesse texto? Primeiramente começa dizendo que o diabo será lançado no lago de fogo juntamente com a besta e com o falso profeta.
E diz que lá eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Mas depois, na continuação do texto, você tem o cenário do julgamento final. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida tiveram o mesmo destino de Satanás, a besta e o falso profeta. Ou seja, eles foram para o lago de fogo, onde serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Por fim, exatamente. Não é necessário que a gente interprete isso literalmente. Até porque, como eu disse, se você for interpretar todas essas descrições metafóricas, elas não seriam, inclusive, compatíveis. O mais importante é você atentar para aquela realidade que ela está apontando. Ok? Apocalipse 21, versículo 8. Último texto sobre esse assunto. Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Então, como é que diante de tantos versículos como esse, que mostra não apenas a realidade do inferno, mas o caráter de eterno tormento que o caracteriza, como é que diante de tantas evidências bíblicas, de fato, testemunho bíblico acerca desse assunto, você pode defender uma ideia de universalismo ou de aniquilacionismo? Tem que fazer muito malabarismo, mas muito mesmo com a Bíblia, para você conseguir defender uma ideia dessa. Aqueles que assim o fazem, alegam algumas objeções. Primeiramente, eles trazem à tona diversos versículos da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento, que fala sobre o fim dos ímpios como uma destruição. Os salmos dizem, os ímpios serão destruídos. Aí eles dizem, então, destruição é uma coisa que acontece num dado momento. Essa destruição, ela tem efeito eterno, mas ela não fica eternamente destruindo. Ela destrói para sempre, mas não fica para sempre destruindo, entendem? Então eles dizem, pensando nesses versículos bíblicos que falam do destino dos ímpios como uma destruição, seria difícil entender uma ideia de um inferno eterno. Bem, o que a gente pode dizer é que não é certo que precisemos interpretar a destruição nesse sentido. O que a Bíblia fala sobre destruição é que os ímpios serão destruídos no seu orgulho, os ímpios serão destruídos na sua incredulidade, os ímpios serão destruídos na sua hostilidade contra Deus, na sua arrogância contra Deus, na sua rebelião contra Deus. Essa é a destruição e a ruína que aguarda os ímpios. Mas não que eles terão uma destruição, uma cessação na sua existência. Num sentido terreno, mas também no sentido que vai para a eternidade. Mas entenda a destruição mais relacionada, não à cessação da vida, mas à destruição do orgulho e da rebelião contra Deus. De todo o intento ante Deus dos ímpios, isso sim é o que será destruído. Toda arrogância, né? Toda petulância que se levanta contra Deus, é isso que será destruído no destino final dos ímpios. E em segundo lugar, aquelas pessoas que defendem o aniquilacionismo, elas dizem que essa ideia é totalmente contrária à própria definição do fogo. O fogo é algo que destrói. Você lança alguma coisa no fogo e em alguns segundos, alguns minutos, dependendo do que for, ela será destruída. Não há nada que fique eternamente sendo destruído eternamente no fogo. Mais uma vez, o que a gente pode dizer aqui é que quem pensa dessa forma
está levando a palavra fogo literalmente. Não está entendendo aquilo para o que ele aponta. Está entendendo literalmente. E quando você chega, por exemplo, diante de um livro como Apocalipse, é muito complicado você interpretar as coisas que tem ali literalmente. A própria literatura profética apocalíptica exige uma interpretação metafórica das coisas. Terceiro lugar, as pessoas que defendem isso, eles questionam se o inferno ele é eterno em termos dos seus resultados, ou se o inferno ele é eterno em termos da sua experiência. Quando você pensa no inferno eterno, geralmente você pensa num inferno que dura. A experiência de tormento, ela dura eternamente. E eles dizem, não, a gente não precisa interpretar assim. A gente pode entender que ele é eterno em relação aos seus efeitos. O inferno é eterno em relação aos seus resultados, no sentido de destruir os ímpios. É um argumento até bonito, mas de fato ele também não faz jus àquilo que a gente leu na Bíblia, de ser atormentado de dia e de noite. Alguns também dizem que uma ideia de um inferno eterno seria incompatível com o amor de Deus. Como é que pode um Deus amoroso permitir que pessoas sejam eternamente atormentadas em um inferno? O que a gente pode dizer sobre isso é que quem pensa dessa forma está focando o amor de Deus, ao mesmo tempo em que está desconsiderando os seus demais atributos. O amor de Deus, ele existe em harmonia com a sua justiça. E o pecado, ele precisa ser punido. E a punição do pecado, a justa punição do pecado por um Deus santo, ela não diminui em nada o seu amor. Agora aqui a gente não pode confundir que Deus seja... Não pode confundir um Deus amoroso com um Deus bonachão. Não, a gente não pode confundir o Deus amoroso com um Deus permissivo. Com um Deus que faz de conta que não viu o pecado. Não é essa a ideia que a Bíblia faz de Deus em nenhum momento. Sim. Sempre há uma exaltação do amor de Deus em detrimento da sua justiça, da sua santa justiça. Entendi. Então, embora a gente pense na morte como uma separação do corpo, né? A morte é a separação do corpo. Biblicamente, a palavra morte ela tem sentidos muito mais profundos. E ela envolve a morte espiritual, que é a separação de Deus. Então, por exemplo, aquilo que Adão experimentou imediatamente após a queda não foi a morte física. Ele ainda viveu boas décadas depois daquilo. Mas a gente pode dizer que imediatamente ele experimentou, ele e a sua descendência, a morte espiritual, a separação de Deus. Então a segunda morte, ela é mais nesse sentido mais amplo e último da palavra. Sim. Isso. Em certo sentido, poderíamos dizer que Cristo experimentou o inferno por nós. Não que ele tivesse descido ao lago de fogo e enxofre, mas que ele experimentou o abandono do Pai. E experimentou também a ira de Deus por todo o pecado cometido contra ele. Cristo sofreu o peso de tudo isso. Às vezes a gente pensa na morte de Cristo e por esses filmes que a gente vê, parece que a grande coisa da morte foi a coroa de espinho, foi a lança que o transpassou do lado para o outro. Eu poderia dizer a você que isso não foi nada. Nem foi o ser humano mais torturado do mundo. É possível que outros tenham sido muito mais torturados fisicamente que Cristo. O grande horror da cruz foi Jesus ser
ser alvo da ira do Pai, dele experimentar a punição de Deus, a ira de Deus por todo o pecado, né, cometido, e dele experimentar também o abandono de Deus, em alguma medida que a gente não sabe dizer até que ponto, já que ele também é Deus, mas em alguma medida ele experimentou esse afastamento, que em certo sentido é equivalente a uma experiência de inferno, sim. Então Cristo experimentou o inferno para que nós pudéssemos herdar o céu. Algumas pessoas dizem também, por fim, que essa ideia de um estado eterno, ela é desproporcional. A pessoa pecou durante alguns anos, como é que ela vai pagar eternamente por isso? Seria a desproporcionalidade da pena, não é? Quem estudou direito já discutiu bastante sobre isso. Só que as pessoas que estão pensando nisso, eles estão pensando apenas no pecado em si. Eles não estão pensando na parte ofendida, que é Deus. Qualquer pecado contra Deus, mesmo que ele tenha durado 5 minutos ou 5 segundos, ele é uma ofensa de valor infinito, porque ele é contra Deus. Ele é contra o Criador. É contra um Deus santo. Então, não há o que se falar sobre desproporcionalidade nesse sentido, porque você precisa considerar aquele contra quem a transgressão foi cometida, e não apenas a duração, né, cronológica dessa transgressão. Também, quando você pensa nisso, é quase como que se você pensasse que no inferno, uma vez tendo sido lançado no inferno, as pessoas parariam de pecar. Entendeu? Depois que a pessoa caiu em si, que foi lançado no inferno, aí ele parou de pecar, ele se arrependeu, ele começou a desejar Deus. E isso, meus irmãos, biblicamente não existe. Se arrepender do pecado, desejar Deus, é uma experiência que apenas aqueles que foram convertidos podem experimentar. Pelas evidências bíblicas, o que nós podemos entender é que aquelas pessoas que estão no inferno, elas continuarão pecando e elas continuarão odiando Deus. E talvez essa seja a verdadeira natureza do inferno, um lugar de pecado abundante. Quando as pessoas provarão do seu próprio veneno, quando as pessoas serão totalmente entregues à sua própria corrupção, à sua própria inclinação pecaminosa. Esse seria um grande inferno, não é? Tanto de você consigo mesmo, tanto de uns com os outros que estarão ali. Sim. A gente não pode confundir remorso com arrependimento. Ao que tudo indica, a experiência de Judas foi de remorso, não é? Pedro é que teve arrependimento verdadeiro, operado pelo Espírito Santo. Também dizem que uma doutrina como essa, a do inferno, ela prejudicaria o final feliz da consumação. Então, como é que a consumação ruma para um final feliz? Se juntamente com esse final existirá uma dimensão onde pessoas estão sofrendo eternamente. E aqui está uma limitação nossa, de achar que um final feliz é o final em que todo mundo se dá bem. O final feliz, biblicamente falando, é o final no qual Deus é glorificado. E Deus será tanto glorificado no céu, no número de pessoas que hão de herdar a salvação, quanto Deus também será glorificado no inferno, naquelas pessoas que serão justamente punidas pela sua rebelião contra Deus. Então, o inferno em nada prejudica a grandeza e a beleza da consumação. Talvez do seu ponto de vista humano, sim, mas do ponto de vista bíblico, não. O que importa é que Deus seja glorificado, e Ele o será, tanto na realidade do céu, quanto na realidade do inferno. Meus irmãos, são 8h30 e a gente precisa tomar uma decisão aqui.
Ou a gente avança para o nosso outro assunto, que é céu. A gente até agora falou só sobre inferno. Ou a gente encerra o nosso curso por aqui e tem um momento de oração. Eu acredito que a oração ela é muito importante, mas como a gente não vai ter oportunidade para continuar esse assunto nas próximas aulas, porque não haverá mais aula, eu acho que a gente poderia avançar mais um pouco e ter menos orações hoje. Tudo bem? Estão de acordo? Oi? Pronto, pois é. Então, por fim, eu só queria dizer uma coisa sobre inferno. O inferno não deve ser pensado como um lugar onde Satanás domina. Muitas vezes pessoas pensam e retratam o inferno como se o inferno fosse o quartel-general de Satanás. O lugar de onde ele manda, de onde ele aciona demônios. Olha, eu não sei, você já foi naquela peça, a Casa do Julgamento? Eu não sei como o inferno foi retratado nos últimos anos, mas no ano que eu fui era um inferno muito antibíblico. Antibíblico. Era um inferno apócrifo, totalmente. Não tinha respaldo bíblico algum. Por quê? Era o lugar onde Satanás estava eufórico. Caía uma pessoa lá dentro, ele ia lá, espetava a pessoa, ironizava a pessoa, chacoteava, sabe? Um lugar onde ele estava com tudo, com gosto de gás. Não é? E às vezes a gente pensa assim. Mas biblicamente a gente viu que o inferno é o inferno para Satanás também. Deus é soberano sobre o inferno também. Quem manda no inferno é Deus, não é Satanás. Ele não será aniquilado. Lemos lá em Apocalipse 21 que serão atormentados dia e noite eternamente. Mas veja, não apenas ele estará lá, mas eu quero que vocês entendam a condição em que ele estará lá. Ele estará lá não como o dono da mansão infernal, casando e batizando, mandando e desmandando. Ele estará lá em situação de condenação, de tormento também. Igual aos outros, igual à besta, ao falso profeta e a todos quanto não tiveram seu nome encontrado no livro da vida. Está lá completamente desmoralizado, não é? Denis. Sim, a Bíblia fala sobre essa noção de graus diferentes de punição e graus diferentes de recompensas também do outro lado. A gente não consegue dizer detalhadamente como é isso, porque a Bíblia não nos dá detalhes, né, para isso. Eu creio que a ideia mais assim plausível que a gente pode ter é em relação a graus de consciência, tanto do tormento quanto da bem-aventurança. Talvez a diferença esteja aí. Por exemplo, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Jesus, por exemplo, diz assim, falando sobre Jerusalém, ele diz assim: no dia do juízo, vocês serão julgados com maior rigor do que Sodoma e Gomorra. Porque se a elas fosse pregado o que foi pregado para vocês aqui, há muito tempo eles já teriam se arrependido. Da mesma forma, quando a gente pensa do outro lado na vida eterna, a gente vê que há graduações diferentes de galardões. Nem todo mundo vai receber o mesmo galardão. Todos os salvos receberão a vida eterna, mas nem todos receberão o mesmo galardão. Então há diferenças sim. Há graus de rigor diferentes e há níveis de recompensa diferentes também. Ok? Bem, eu acredito que, como eu tinha dito no início, essa é uma aula panorâmica sobre dois assuntos bastante interessantes, mas eu acho que aquilo que foi dito até aqui sobre o inferno seja suficiente, pelo menos para você começar a pensar biblicamente sobre ele. Sim. Tá. Uhum. Sim. É.
Então, não dá para a gente assim falar muito sobre isso aqui. No início desse curso tivemos uma aula inteira sobre esse assunto. Mas eu posso aqui trazer à memória duas coisas. Você lembra o que Jesus falou ao ladrão da cruz? Ao ladrão que estava ao lado dele na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus não disse a ele, espera a ressurreição e depois da ressurreição eu levo você para o céu. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então existe um lugar de bem-aventurança, uma condição de bem-aventurança, onde aqueles que morrem em Cristo desfrutam imediatamente da presença de Deus. A mesma coisa você vê na parábola de o rico e Lázaro. Um estava num lugar de tormento, o outro estava no seio de Abraão, gozando da presença de Deus. Ou seja, você não precisa esperar pela consumação, pelo julgamento, final. Os adventistas acreditam que quando a gente morre, crentes e não crentes experimentam aquilo que eles chamam de sono da alma. As pessoas morrem e a alma delas adormece nem em bênção nem em maldição, mas simplesmente aguardam o julgamento para que a partir daí eles tenham a sua destinação. Biblicamente falando, não é isso que a gente vê. A gente vê uma experiência imediata à morte. Ok? Vamos então falar sobre céu. O que vem à sua mente quando você pensa sobre viver no céu? As ruas de ouro, né? Você já se imaginou pensando no céu assim, você com uma roupa branca bem grande, na sua mão uma harpa? Talvez aqui você nunca tocou nem birimbau, mas no céu com certeza você vai tocar harpa. E olha que harpa é um instrumento difícil. E você está escorado numa nuvem, tocando harpa, eternamente. Ou quem sabe pinotando de uma nuvem na outra, e tome tocar harpa, e tome coral, e tome ensaio do coral, e tome apresentação do coral. Não é essa a ideia que a gente tem do céu a partir de alguns hinos, a partir de alguns retratos que a gente vê na literatura, no cinema, nos teatros religiosos a que a gente assiste, não é? Um céu totalmente... Oi? As novelas da Record. Um céu totalmente etéreo. Uma realidade totalmente abstrata e, mais do que isso, uma dimensão totalmente espiritualizada. Talvez aí resida o maior problema. Uma dimensão totalmente espiritualizada. Que não tem outra coisa a fazer a não ser cantar e ir acompanhado de harpa. Não é? Veja, falando sobre céu, a gente não tem como ser exaustivo sobre esse assunto, porque a Bíblia não é exaustiva sobre isso. Você não tem como dar detalhes, você não tem como ir além daquilo que a Bíblia diz. Você não tem como ser categórico e dogmático acerca de tudo. Porque, como diz o próprio Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, por mais fera que você seja em Bíblia, não dá para você descrever o céu plenamente. Por um lado, sim, a gente chega lá, exatamente. Então, por um lado, não dá para você dizer, eu sei tudo, eu sei o céu como é que vai ser. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma imaginou. Mas por outro lado, não dá para você ser cético a ponto de dizer, ninguém nunca foi lá e voltou para dizer como é, então a gente não pode saber nada. Porque a Bíblia nos dá uma quantidade significativa de revelação quanto a esse assunto. E esse é o nosso material de estudo. A gente sabe acerca do céu aquilo que a Bíblia revela acerca dele. Obviamente que a nossa curiosidade vai muito, mas muito mais além do que aquilo que a Bíblia diz. Algumas pessoas querem saber se, por exemplo, no céu elas vão ter de volta o seu animal de estimação, que elas tanto gostaram de viver ao lado deles. Alguns jovens agora querem saber se no céu vai ter Netflix para continuar a diversão. Não dá para a gente dar tantos detalhes assim, não é? Mas dá para a gente buscar entender aquilo que a Bíblia diz.
Primeiramente, uma coisa que a gente precisa entender é essa história de céu. Nós dizemos, quando eu morrer, quando Jesus voltar, eu vou morar no céu. E em certo sentido isso está certo. É bíblico. Mas a gente precisa entender que céu é esse. A que a Bíblia está se referindo quando ela fala sobre céu? Ora, às vezes a Bíblia fala sobre céu conjuntamente com o termo terra, céus e terra, para representar o universo. Então você tem Gênesis 1, versículo 1 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis está falando sobre a totalidade da criação, sobre o universo cósmico, céus e terra. Outras vezes a Bíblia fala o termo céu como sinônimo do próprio Deus. Você lembra das vezes que Jesus falou assim: aqui eu posso comparar o reino do céu? Ele está falando o quê? Aqui eu posso comparar o reino de Deus. O reino do céu não é o reino do céu, lugar, mas é o reino daquele que habita esse lugar, que é Deus. Ou você pode lembrar também da parábola do filho pródigo, quando ele volta para sua casa arrependido, encontra seu pai e diz: pequei contra o céu e pequei contra ti. O que é que o filho pródigo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que pecou contra Deus e pecou contra o seu pai também. Em terceiro lugar, a Bíblia usa a palavra céu se referindo à morada de Deus. É nesse sentido que Jesus começa aquela oração famosíssima dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Ou quando a Bíblia fala sobre o Pai do céu, vosso Pai celestial. A Bíblia está falando de céu como a morada de Deus, o lugar onde Deus mora, o lugar onde Deus habita. Agora, será que a Bíblia diz mesmo que na eternidade, que depois da volta de Cristo, Deus vai nos levar para morar lá onde Ele habita, para morar lá no céu, na morada divina? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo e nós vamos ver isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, dos versículos de 18 a 25. Romanos capítulo 8, de 18 a 25. Esse texto não chega no assunto, mas ele prepara muito a gente para esse assunto do nosso destino eterno. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda. Atente para essa expressão. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Um determinado tradutor traduziu assim: a natureza criada aguarda na ponta dos pés. Ou seja, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Até aqui já está suficiente. O que é que esse texto fala? Esse texto nos ensina que a vida eterna trará a consumação, a redenção não apenas das nossas almas. A vida eterna trará a redenção não apenas dos salvos, dos crentes, dos seres humanos que foram escolhidos por Deus para herdar a salvação, mas a consumação é também a redenção de todas as coisas. É a redenção da natureza criada, como nós lemos diversas vezes aqui nesse texto.
Não apenas nós, os que fomos alcançados por Cristo, aguardamos a nossa redenção com grande expectativa. Não apenas nós estamos nas pontas dos pés quanto a isso, mas diz a Bíblia, a natureza criada, o universo inteiro aguarda por essa redenção. A vida eterna é a consumação da redenção, não apenas dos salvos, mas da natureza criada. E aqui você precisa voltar para Gênesis, entender que em Gênesis o homem vivia em harmonia consigo mesmo, em harmonia com Deus, em harmonia com o seu próximo e em harmonia com a criação à sua volta. Foi a partir do pecado que o homem perdeu paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o seu próximo e perdeu a paz com a criação à sua volta. Aquele mundo em que tudo produzia facilmente, agora precisava do suor do rosto. Agora cresciam ervas daninhas, cresciam espinhos. E por último, esta terra, que inicialmente o homem havia recebido a missão de dominar, agora essa terra dominaria sobre ele e inclusive o engoliria vivo, ou morto. Tu és pó e ao pó voltarás. Então, a redenção de Cristo não pode apenas dizer respeito à salvação do homem, porque não apenas o homem experimentou a decadência da queda, a natureza também à sua volta experimentou, e ela também precisa ser redimida. Isso nos ajuda a entender que a vida eterna não é uma condição de existência apenas espiritual, é uma condição de existência também física. Eu já disse isso, repito, se fosse apenas espiritual, nós não precisaríamos ser ressuscitados em nossos corpos. Poderíamos simplesmente continuar em espírito para desfrutar da vida eterna no céu. Mas diz a Bíblia que nós vamos ressuscitar com os nossos corpos. Por quê? Porque a vida eterna é a redenção também da ordem criada. É a redenção do meio ambiente. É a redenção do habitat humano. Em Gênesis 1 e Gênesis 2, nós lemos não apenas a criação do homem, mas nós lemos também acerca da criação do habitat humano. O lugar que Deus reservou, o lugar que Deus estabeleceu para ser a morada do ser humano. E na redenção, não apenas os salvos serão redimidos, mas o seu local de habitação também o será. E é justamente por causa disso que quando você chega em Apocalipse capítulo 5, você vai encontrar algumas coisas que podem lhe dar algumas boas pulgas em suas orelhas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. É uma visão de Cristo exaltado. E aí você tem 4 seres viventes e 24 anciãos cantando um cântico diante do Cordeiro. E olha o que diz o cântico deles, olha a letra da música desses adoradores. Eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão onde? Sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra. Onde é que esses homens de toda tribo, povo, língua e nação servirão a Deus na eternidade? No céu, na morada de Deus? Não, diz esse texto, na terra. Peço que você avance mais na Bíblia. Vamos para Apocalipse capítulo 21. Uma vez eu fui dar uma aula numa igreja, uma outra igreja, não era uma igreja presbiteriana. Eu precisava ler esse texto de Apocalipse 21, mas não queria entrar muito nesses assuntos mais delicados, porque nem era uma igreja reformada e tal, e a gente precisa ter o maior cuidado, né? Mas bastou ler esse texto aqui e uma senhorinha bem simples falou: não é possível. Quer dizer que, vamos ver. Apocalipse 21, versículos de 1 a 4. Então vi novos céus e nova... Eu peço que você repita. Então vi novos céus e nova
terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Aqui eu pergunto para vocês, céu e terra juntos significa o quê? Criação, universo. Não é morada de Deus. Não é uma nova morada de Deus, uma casa nova para Deus. Céu e terra junto é criação, como em Gênesis 1. Vi novos céus e nova terra, vi o novo universo. Pois o primeiro céu e a primeira terra, a primeira forma, a primeira criação, o do universo. Inclusive o que a gente não vê, né? Para lá, daquilo que a gente vê. Mas não morada de Deus, mas a criação. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Olha, a nova Jerusalém, a cidade santa, que é o lugar descrito como a morada dos salvos, ela não fica no céu. Não é interessante isso? Diz o texto, ela descia dos céus. Ela não estava lá num lugarzinho no céu. Não, ela estava descendo do céu, da parte de Deus. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Quero ler isso novamente. Agora o tabernáculo, a morada, a habitação, o templo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Levando em consideração esse texto, eu pergunto a você, na consumação, na vida eterna, é os homens que sobem para morar com Deus nos céus? Ou é Deus que desce do céu para viver com os homens no novo céu e na nova terra? Não é? Isso é maravilhoso. Veja, é muito difícil a gente ser específico, como eu disse, e ser assim, né, categórico sobre isso. Mas olha, há um elemento de continuidade muito grande, porque são céus e terra, não é outra coisa agora. Era céus e terra no passado e agora é outra coisa. Não, ainda é céu e terra. Então há uma continuidade entre esses elementos. Mas há também descontinuidade. Não é o mesmo céu e a mesma terra, é novo céu e nova terra. Exatamente. Então eu queria ter mais tempo para a gente ler esse texto de Pedro, que fala sobre que este céu e esta terra, esta presente ordem que a gente vê hoje, será purificada com fogo. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre o novo céu e nova terra, não é um outro céu e uma outra terra completamente nova. É o céu e a terra renovado. Essa forma nova, essa forma de utilização da palavra nova, ela é bastante recorrente na Bíblia. Quando Jesus diz assim, este cálice é o cálice da nova aliança. Não era uma aliança completamente nova, porque Deus não fica mudando as suas alianças a toda hora. As alianças de Deus são eternas. Era a renovação da aliança. Era trazer a aliança, o pacto da graça na sua expressão máxima em Cristo. Da mesma forma, novo céu e nova terra não é uma terra e um céu completamente diferente. Se você pegar todo o material bíblico que fala sobre a eternidade ela é descrita em termos de coisas que nós já conhecemos nessa terra. A Bíblia fala sobre praça, a Bíblia fala sobre rio, a Bíblia fala sobre árvore, a Bíblia fala sobre alimento, a Bíblia fala sobre reis, governantes, crianças, animais, tudo coisa que a gente já conhece aqui nesse mundo. Então não é um surrealismo. A Bíblia não diz, olha, havia leopardos e lobos, mas lá haverá unicórnios, lá haverá... Não. A Bíblia diz que na eternidade o lobo e o leão pastarão juntos. E uma criança os guiará. Então há muito elemento de continuidade entre uma coisa e outra.
Mas também há a descontinuidade de que não é o mesmo mesminho da forma que era. Agora ele foi renovado. Agora ele foi purificado de toda a corrupção decorrente da queda. São os novos céus e a nova terra, porque ele foi renovado. Avance um pouco, vá para Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O que isso aqui? Isso aqui é a restauração do plano original de Deus. Mas não para ser como era o Éden, mas para ser muito melhor do que era o Éden. O Éden era um lugar maravilhoso, e a maravilha do Éden, levem sempre isso em consideração, não é que apenas era um lugar de natureza exuberante ou um jardim extremamente produtivo. O melhor do Éden é que o Éden era um jardim santuário, era um lugar onde o homem poderia se encontrar com Deus, e se encontrava regularmente. Podia ser até um deserto, não era, mas poderia ser até um deserto. Se fosse o lugar de encontro com Deus, esse lugar seria maravilhoso. Era um jardim belo, que apontava para a beleza do próprio Criador. Mas o mais importante é que aquele lugar era um jardim santuário, era um lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Quando nós lemos aqui Apocalipse 21 e 22, a mesma coisa. A cidade santa, ela é descrita em termos de beleza inigualável. Mas o mais importante é aquilo que diz o texto bíblico, é que Deus agora habitará entre os homens, é que Deus estará no meio deles, é que eles verão a face de Deus. Catecismo de Westminster pergunta: qual é o fim principal do homem? E responde: o fim principal do homem, seu principal objetivo, seu grande propósito nesta vida é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso não ocorrerá plenamente, senão na consumação. Nós não viveremos entediadamente, pinotando de uma nuvem para outra, tocando harpa. Nós desfrutaremos da criação, nós desfrutaremos do habitat que Deus preparou para nós, e faremos isso para o louvor da glória de Deus, na presença de Deus, e livres, totalmente livres de qualquer influência, de qualquer presença, de qualquer possibilidade de cairmos novamente. Eu sei que tem aí perguntas, segurem, eu vou encerrar dizendo o seguinte: quando a gente entende isso, muitas coisas da Bíblia começam a fazer sentido. Você lembra das bem-aventuranças? E aqui eu volto para Jesus e encerro com ele. Mateus capítulo 5 diz assim: vocês lembram que as bem-aventuranças, elas têm um caráter totalmente escatológico. Elas apontam para a consumação. Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando? Aqui nessa vida? Dificilmente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui nessa vida? Dificilmente. Mas na nova criação. Com esse STF, né? Não tem condições. Aí uma outra bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? Quem lembra? A terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos não herdarão o céu, a morada de Deus. Eles herdarão a terra, porque foi a terra que Deus fez para o homem habitar. Agora, tem uma coisa. Em certo sentido, viver nesse novo céu e nessa nova terra será viver no céu. Porque o céu não é a morada de Deus. E se Deus vier morar com a gente na terra, então a terra vai ser o céu.
Então, em certo sentido, viver no novo céu e na nova terra é viver no céu, é viver na presença de Deus, é estar onde Deus está. E isso para nós é céu, e é maravilhoso, e é por isso que nós aguardamos por novos céus e nova terra. Amém? E isso nos ajuda a não pensar na eternidade de uma forma totalmente espiritualizada e antibíblica, que negue o valor do nosso corpo e que negue o valor do mundo, né, criado. O nosso corpo é bom, foi Deus que fez, e o mundo, o planeta, o universo é bom porque foi Deus que fez. Por enquanto, tudo isso está maculado pelo pecado, mas Deus vai purificar, vai renovar e vai redimir todas as coisas. É por isso que nós aguardamos. Amém? Perguntas? Eu acho um tanto especulativo, porque aí você precisaria admitir que, embora o homem estivesse no Éden, que ele estava restrito ao Éden. Onde que se diz isso? Não é? Deus disse a ele que ele deveria dominar sobre todos, sobre toda a terra, né? Não só sobre o jardim no qual ele estava, mas sobre todos os animais, sobre todas as aves, sobre tudo. Então eu acho que é um pouco especulativo pensar dessa forma. Se vai haver hierarquia no céu. Então, algumas interpretações da vida eterna trazem até algumas coisas absurdas. Você acredita que entre os dispensacionalistas, que é uma outra visão, né, teológica, eles acreditam que nos céus os crentes fiéis receberão mansões, e os crentes carnais, que eles acreditam que há uma diferença entre o crente fiel e o crente carnal. O crente fiel é aquela pessoa que fez de Cristo seu Salvador e Senhor. O crente carnal é aquela pessoa que tem a Cristo apenas como seu Salvador, mas que nunca submeteu-se ao seu senhorio. Bem, essas pessoas, os crentes carnais, vão chegar no céu, porque estão salvos, mas lá ou elas vão receber casebres ou não vão receber casa nenhuma, e vão inclusive precisar bater nas portas das mansões dos crentes fiéis para pedir abrigo. Você acredita que isso é ensinado? Não todos os dispensacionalistas acreditam dessa forma, mas alguns deles, justamente porque eles têm uma visão muito espiritualizada da vida eterna. Aí deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quem de nós, crentes, sempre teve o entendimento da vida eterna como novo céu e nova terra? Quase ninguém. Todos nós pensamos na vida eterna naqueles termos extremamente espiritualizados. E adivinhe de quem nós herdamos isso? Dos dispensacionalistas, não é? Então eles têm uma visão altamente espiritualizada da vida eterna, e dentro dessa visão espiritualizada vem questão de hierarquias, questão de mansões e casebres, sem teto, né? Sem terra e tudo mais. Eu acho que você precisa ir muito além daquilo que está revelado na Bíblia para chegar a esse entendimento. A Bíblia fala sobre galardões, mas também a Bíblia não explica exatamente o que seria galardões. Uma das especulações mais prováveis ou mais plausíveis, eu acho que está ligada à questão da consciência. No sentido de que os crentes que mais desfrutaram de Deus nessa vida são os que terão mais condição de desfrutá-lo na vida eterna. Uma analogia aqui. Imagine que eu estudo música faz 10 anos, você nunca estudou música.
Se nós dois formos a um concerto de música, quem desfrutará mais? Quem perceberá mais? Quem entenderá mais aquilo que está diante dele? Então, aqueles crentes que mais conheceram a Deus nessa vida são os que mais poderão desfrutá-lo na vida eterna. Agora, veja bem, isso é uma especulação, não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo isso. Eu só acho que isso faz muito mais sentido do que pedrinhas na coroa, do que casas e casebres, do que hierarquias e cargos, entendeu? Mas é especulação. Tenho contato com as 15 anos. Sim. Efetivamente, estou convertido a 5 anos. Teve uma diferença. Uma coisa que eu acho que pode ser o miolo mais importante, a ausência de pecado. Eu não dava conta de como é bom estar livre de pecado. Sim. Não que eu não peque hoje, mas é diferente Isso. de antes da conversão. Pois é. Estar longe do pecado já é algo muito bom. Eu acho que é um novo. Isso. Estar com Deus longe do pecado. Na justificação, nós fomos livres, ou nós fomos libertos da condenação do pecado. Atualmente, pela santificação, nós estamos sendo libertos da influência do pecado. É algo progressivo. Mas nos novos céus e na nova terra, nós seremos livres da presença do pecado. O pecado não mais existirá. Uma coisa que nem se fala mais, nem existe. Nem ameaça mais ninguém. Nesse sentido, o céu ele é muito melhor do que o Éden. Porque no Éden, o pecado, a realidade do pecado, a possibilidade do pecado existia. Então, em certo sentido, você vê Apocalipse 21 e 22, é um certo retorno a Gênesis 1 e 2, mas um Gênesis 1 e 2 muito melhor do que era inicialmente. Um corpo glorificado. Meus irmãos, eu acho que se eu fosse continuar abrindo a oportunidade, a gente não chegava nunca ao fim, porque esse assunto é muito bom. Eu preciso encerrar o culto. Algumas pessoas precisam ir para casa. Sim. Ótimo. Boa pergunta. Quando a gente fala sobre inferno, essa é uma doutrina que desperta muitos sentimentos angustiantes, que a pessoa diz: e meu pai? E minha mãe? E meu filho? Né? E minha vozinha? Tão boa que ela era. Aquela coisa toda. Eu acho, meus irmãos, que como em tudo na vida, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Saber que quer meu pai tenha ido para o céu, quer dizer, vá para o céu ou para o inferno, ele vai justamente. Ele não vai sofrendo nenhuma injustiça, nenhuma arbitrariedade da parte de Deus. Ele vai justamente. E Deus será glorificado em uma hipótese ou na outra. Agora, será que no céu eu vou ficar sofrendo por aquelas pessoas que não vão estar comigo? A Bíblia diz que não, que no céu não existirá mais dor nem lágrima. Porque a antiga ordem já passou. Tudo que é da ordem anterior, do velho céu e da velha terra, já passou. As memórias tristes, inclusive. Amém? Eu queria chamar aqui Solon para orar por essa igreja, orar por esse culto, por essa programação da quarta-feira, para que ela venha a ser consolidada. Né? Nós estamos nessa programação há 1 ano e 2 meses, mas ela precisa, né, crescer. A gente precisa convidar outros irmãos da igreja para que eles venham a estar junto conosco também. E ao mesmo tempo que a gente pede a Deus que Ele abençoe, nós já podemos agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez até aqui, especialmente por esse ano inteiro estudando doutrinas bíblicas. Eu acredito que quem acompanhou foi enriquecido. Que Deus possa abençoar aos nossos irmãos que têm aqui aprendido. Deus possa abençoar os nossos irmãos que também contribuíram conosco dando aula aqui. Foram vários, eu nem saberia dizer o nome de todos eles. Que Deus abençoe a sua igreja.